sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Jovens Lideranças da HLB Brasil. Eu sou Emily Pérez, gerente da área de Tax M&A da equipe de Advisory da HLB. Estou com a Vivian Berton, gerente da área de Forensics na equipe de Advisory da HLB, que vai conduzir o bate-papo de hoje com a nossa convidada dessa edição, a Jéssica, cofundadora da 45. Meninas, sejam bem-vindas. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a ideia é conversarmos um pouco sobre gestão de liderança, conflitos geracionais e a presença feminina no mercado de trabalho. Jéssica, obrigada pela disponibilidade de participar hoje com a gente. Eu que agradeço, pessoal. É um prazer estar aqui hoje e contar um pouquinho da trajetória da 45, que naturalmente se confunde com a minha, né? E vai ser um prazer realmente contar aqui um pouco com vocês. Legal. Jéssica, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir para você contar, né? Você já falou a história da empresa, se confunde com a minha. Conta um pouco da sua trajetória, como foi para você, assim, iniciar o próprio negócio? O que te motivou a dar esse passo na tua carreira? E assim, os principais desafios que você encontrou nesse início, nesse período? Perfeito. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, né, uma das fundadoras da 45. Sou formada em administração, mas nunca tive convicção que seria administradora. Aliás, achei que seria arquiteta. E até os 48 do segundo tempo era isso que eu faria. Mas, né, como nem tudo é linear na vida, logo quando eu ingressei no vestibular, meus pais me chamaram para uma conversa e me disseram que eu não tinha tanto talento assim para ser arquiteta. Depois do vestibular já ter acontecido, depois de eu já prestar o vestibular, depois de eu já passar para arquitetura, eles acharam que eu ia cair por mim, assim, em algum momento eu ia perceber, de como eu não percebia, eles me contaram. Avisaram. E aí eu entrei na administração com muitas dúvidas, assim, se era realmente isso que eu queria, até porque eu realmente tinha muita certeza que eu seria arquiteta. E foi muito legal eu entrar com essa insegurança, porque isso fez com que eu tentasse aproveitar ao máximo todas as oportunidades que eu tive para, ao mesmo tempo, ter essa certeza que eu estava no curso certo, assim. E aí, logo no início, eu entrei na empresa júnior. Para quem não conhece, a empresa júnior é um movimento, né, em diversas faculdades para estimular o empreendedorismo. E logo quando eu entrei, eu logo soube que eu estava no lugar certo, assim. Então foi muito legal, porque esse é um primeiro marco, assim, da minha trajetória, sem dúvida nenhuma, foi ter entrado no movimento de empresa júnior. E eu entrei de maneira muito despretensiosa, assim, para entender o que seria, né, o que é administrar uma empresa, enfim. E aí eu entrei logo no início, e aí desde então eu passei a ser muito apaixonada, assim, pela administração. Eu fui entendendo também onde eram os meus caminhos, quais eram as áreas que eu tinha mais afinidade. E eu fiquei 3 anos no movimento de empresa júnior, né? Então praticamente toda a minha graduação eu fiquei imersa no movimento. Então eu passei da empresa júnior da faculdade para a Federação Gaúcha, né? Fui presidente da FEGERS, que é a Federação Gaúcha de Empresas Júniores. Participei do ENEG, que é o maior encontro, né, de empreendedorismo jovem do Brasil, que é feito pelas empresas júniores. E casualmente, no ano que eu assumi a FEGERS, foi o ano do ENEG Porto Alegre, que foi super emblemático, assim, e super desafiador. Fiz meu intercâmbio, né? Assim como muitas pessoas acabam fazendo intercâmbio ao longo da graduação, eu fiz intercâmbio na França. E quando eu estava na França, eu estava fazendo empresa júnior, então eu tive a oportunidade de fazer empresa júnior na França, que é onde surgiu o movimento. E aí logo quando eu voltei, foi também o meu ano de presidência ali da FEGERS, muito desafiador. E talvez nesse momento, né, da minha vida foi onde aos poucos, essa veia do empreendedorismo, ela começou a surgir, porque assim como eu tinha certeza que eu seria arquiteta, eu tinha certeza que eu não seria empreendedora. As minhas certezas, na verdade, não eram nem um pouco certas. Bom, me formando, eu, como não tinha essa ambição de empreender, na verdade, eu tinha convicção, de novo, né, que eu teria uma carreira executiva em grande empresa, sempre sonhei bastante com isso.
E aí, naturalmente, o processo para isso acontecer é passar num trainee, né? E daí eu fiquei lá imersa 6 meses estudando, entendendo os processos, enfim, né? Me candidatando para vários processos. Passei e logo percebi que não era isso. Eu me demiti em 2 meses. Então, pelo menos eu soube rapidamente. Não era mesmo, né? Que não era isso que eu queria. E isso, de certa forma, me gerou um baque, assim, porque eu sempre fui uma pessoa metódica, disciplinada, analítica e conseguia vislumbrar a minha carreira entendendo que o trainee seria a porta de entrada, assim. E aí, a partir do momento que eu vi que não seria isso, que não foi, né, não brilhou o olho e que, ao mesmo tempo, eu não gostei de trabalhar numa grande empresa, eu tomei a decisão de ir para a Austrália fazer nada, né? Não fiz curso de inglês, nem tudo que curso de inglês, não. Eu fui para pensar mesmo o que eu poderia fazer, até porque o meu intercâmbio durante a graduação ele foi um intercâmbio de muita intensidade, assim, de estudos. Eu lembro que na época estavam os meus amigos também indo para a Europa, enfim, e o pessoal viajava um monte, né? Se divertia horrores. E eu estava imersa no movimento de empresa júnior na França, então eu trabalhei muito lá. Eu fiz toda a faculdade em francês, e o francês não era uma língua que eu tinha domínio, então eu fazia lá 3 horas de francês por dia. Então eu fiquei imersa nos estudos enquanto todo mundo se divertia. Daí, quando eu descobri que não era o trainee que eu queria, eu pensei, bom, então agora eu vou para a Austrália para que eu me divirta um pouco e ao mesmo tempo penso aí qual vai ser esse meu próximo passo. E foi muito bom, assim, eu ter esse processo de autoconhecimento. Logo quando eu voltei, né, eu fiquei 4 meses na Austrália, 4, 5 meses na Austrália. Até que a minha mãe me ligou um dia e falou, acho que tá na hora de voltar. E eu falei, perfeito, entendi o recado. E aí eu voltei. E aí nesse momento até a minha família, ela tem algumas empresas da construção civil. E tinha um braço que era vinculado a uma housing de uma grande incorporadora do Brasil, que alguém precisava assumir. Meus irmãos são mais novos do que eu. A minha mãe casualmente estava também nesse negócio, mas ela não tem muito perfil de empreender, assim, ela não é muito o que ela queria e aquilo estava atrapalhando, de certa forma, a qualidade de vida dela, que ela falou que é muita montanha-russa empreender. E aí eu fui para assumir, né? Aliás, ela me ligou dizendo para voltar para eu justamente conseguir ajudar ela nesse negócio. E aí eu assumi um desafio e uma responsabilidade muito cedo, né? Então eu tinha 22 anos. Nossa, bem nova. Muito nova. Eu não sabia quase nada, assim, sobre o mercado e também sobre uma área, né? O mercado da construção civil, ele é super específico, assim. E o negócio, ele tinha cadeia, né, desde fazer a pré-venda, a venda, fazer o financiamento imobiliário, fazer pós-venda. Então, como ela era uma housing, literalmente, de uma grande, a gente conseguia fazer todos os processos internamente. Era uma empresa pequena, mas com uma relevância já legal, assim. E foi um desafio de muita responsabilidade, assim. Eu lembro que eu acho que talvez eu era muito ingênua, assim, para pensar o que efetivamente era, né? Eu assumi um desafio nesse sentido. E essa ingenuidade foi bom. Eu acho que se eu não tivesse essa ingenuidade, muito provavelmente não teria assumido, assim. Mas também logo percebi que não era isso que eu queria. Entendi que não brilhava o olho, assim, não era uma coisa que me brilhava o olho. Eu sempre fui uma pessoa muito trabalhadora, assim, eu nunca me importei de trabalhar, aliás, eu gosto muito de trabalhar. E eu lembro que eu não tinha esse brilho no olho pelo aquilo que eu estava fazendo, e aí deixa de ser uma coisa leve, divertida, e passa a ser uma coisa mais pesada, assim. E aí eu fui pensando quais seriam as minhas alternativas, já que eu não tinha gostado de trabalhar em grande empresa, que era um trainee, eu não estava gostando de ser empresária, né, de uma empresa que efetivamente não tinha a cultura que eu, obviamente, poderia construir com uma empresa que seria só minha. E também sobre um negócio que não foi eu que eu criei, né, e aí já tem vários desafios só por não ter sido a pessoa que criou. E aí, casualmente, eu estava fazendo 2 pós-graduação nesse período, estava fazendo controladoria e finanças, que é a temática dentro da gestão que eu mais me identifico.
estava pesquisando para fazer meu TCC e aí comecei a ler alguns artigos para tentar me inspirar. Sempre gostei bastante da temática voltada a pequenas e médias empresas. Tentei fazer alguns artigos nessa área, né, até ali dentro da graduação. E aí, numa dessas buscas de artigos, eu me deparei com um artigo que falava bastante sobre governança corporativa nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais avançado que o Brasil, né? Hoje no Brasil são poucas empresas que mantêm, né, uma estrutura de governança profissionalizada, né? Praticamente as empresas da Bolsa, que são obrigadas, na verdade. Está começando esse movimento mais agora, né? E assim, ainda tem lá o novo mercado, que tem outro nível, e ainda são pouquíssimas, né? E aí esse artigo ele falava muito sobre a governança para a pequena e média e como eles estavam tornando isso acessível nos Estados Unidos. E aquilo me interessou bastante, comecei a pesquisar um pouquinho mais a fundo e eu comecei a fazer um comparativo com um desafio que eu tinha, né, nessa empresa familiar, porque eu tinha muita dificuldade de tomar decisões, né, tinha muita responsabilidade e pouco conhecimento. E eu lembro que eu chamava os meus tios, os meus avós, eventualmente algumas pessoas que me acompanharam na graduação, que eu tinha afinidade para conversar sobre o negócio. E tinha muito valor aquilo para mim, de eu sentar e trazer os problemas do negócio, ouvi-los, né, sobre o que eles tinham para dizer. E eu nunca não pudesse conversar com os diretores, né, acho que sempre fui muito apoiada nesse sentido, tive muita sorte, inclusive, de ter uma equipe muito boa, assim, nesse negócio, mas eu via muito valor em trazer alguém externo, assim, alguém que abrisse meus olhos para coisas que, por eu estar imersa na operação, eu não conseguia enxergar, né, e de certa forma até ser um coach, né, porque eu estava no início da minha carreira, enfim. Então eu sabia que aquele momento ali de eu ter alguém para falar sobre o negócio, dividir algumas ansiedades, né, algumas inquietações, tinha muito valor. E aí, casando com esse artigo que eu li, eu comecei a pensar, talvez tenha um modelo para pequena e média, né, que a gente fale sobre gestão, que não é o que as empresas estão fazendo hoje, não é o que as consultorias estão fazendo hoje, né? A gente via muito, até hoje, acredito, não sei se é porque eu estou mais imersa nesse mundo de consultorias, mas acredito que até hoje tem um formato um pouquinho diferente de atuar. Mas naquela época eu lembro que a gente se deparou, né, eu e a Luciane, que é minha sócia, em entender o que as empresas de consultoria estavam fazendo. E basicamente a gente tinha um único produto, que era vender projetos, né, seja empresas grandes ou empresas pequenas, e que esse projeto, na verdade, ele não conseguia sair do papel, muitas vezes porque o empreendedor ele está imerso na operação, né, que nem eu comentei, e eu inclusive estava. E aí a gestão nunca é prioridade, né? O cliente é sempre prioridade, a emergência do dia sempre é prioridade, apagar o incêndio é sempre é prioridade. Eventualmente pode faltar conhecimento, né? Do que eu preciso controlar, como eu tomo as minhas decisões e assim por diante. E, né, o projeto ele muda muito rápido, né? Bom, a gente está vivendo aí uma pandemia para a gente ter certeza de que essa afirmação é verdadeira, que as coisas vão mudando muito rápido. E aí, às vezes, a gente faz um planejamento de um ano, né? A consultoria entrega um planejamento de um ano e esse planejamento ele deixa de ser verdadeiro em, sei lá, semanas, às vezes, né? Então, a gente começou a ver algumas dificuldades, assim, nessa entrega, né? Principalmente a não geração de valor para o cliente com esse tipo de entrega. E a gente trabalhou com isso, né? A empresa Júnior é uma consultoria e a gente via bastante isso. E aí a gente começou a conversar, né? A gente começou a falar sobre a 45, ainda quando eu estava, né, atuando como empresária, e a Luciane, minha sócia, ainda era diretora de uma revista de marketing. E a gente começou a falar, assim, tentando experimentar, né, o que poderia ser. A gente sempre foi muito críticas, assim, em relação à gestão, à pequena e média. A gente olhava negócios dos nossos amigos ou negócios conhecidos e se questionava se estava dando certo, se aquilo estava no potencial máximo, se a empresa estava dando dinheiro, enfim. E aí, com essas conversas, a gente começou a ver que, bom, talvez tenha uma maneira diferente de ter uma consultoria, que não é a que a gente vivenciou, né? E aí a gente decidiu se experimentar um pouco. Nós duas entramos numa consultoria um pouco mais sênior, assim, para a gente, de fato, vivenciar esse processo.
E a gente foi se dando conta que, realmente, tipo, aquilo que a gente pensou é o que realmente acontece. E eu lembro que a gente entregou um projeto para uma empresa do interior, que é uma empresa relevante, tinha um pouquinho mais de 20 lojas, assim. E aí, dentro do projeto que a gente entregou, né, era um projeto que tinha uma pegada de marketing bem forte. E aí dizia no plano de ação, e aí contrataram um consultor financeiro para olhar a viabilidade do negócio. Eu pensei, mas talvez se a gente apresentar isso aqui, será que a empresa não vai ter um problema de caixa? Quer dizer, para reformar todos os PDVs, dizer para investir sei lá onde. Então, era uma coisa que não era nem um pouco conectada, assim, com todas as áreas da gestão. E eu lembro que aquilo foi um divisor de águas. Eu falei, gente, não é isso, assim, não me sinto confortável em apresentar um negócio que eu não acredito. E aí, logo depois disso, foi que a gente realmente sentou para pensar o que seria o método da 45, pensando bastante, né, em pequenas e médias empresas e um formato que não era aquele que a gente estava vivendo, que não era aquele que a gente viveu, né, no momento da nossa graduação, que a gente estudou na mesma faculdade, a gente foi colegas de empresa júnior, e foi daí mais ou menos que a gente começou também a conversar e a se falar nesse sentido. E aí a 45 surgiu dessas conversas. Ainda fiquei 1 ano no processo, né, da empresa familiar, e aí, a partir do momento que eu também tive certeza que não era mais aquilo que eu queria, e a 45 já estava com conversas mais avançadas, eu decidi, né, entregar a operação para a grande empresa, né, que detinha, na verdade, de todos os processos. Enfim, não foi um processo tão difícil, por já ter contratos, né, de se eu abandonasse a operação, como seria, como que eles comprariam as minhas lojas, como que seria a migração do pessoal. Então, ele foi um processo muito mais burocrático do que de negociação, que teoricamente já estava tudo meio que formalizado. E a Luciane também estava finalizando ali o desafio que ela tinha. Ela estava fazendo um mestrado, passou 1 mês na França também concluindo o mestrado, e também ela estava bem nesse momento de carreira de eventualmente fazer uma mudança e entender qual que seria esse próximo passo. E aí a gente começou a empreender. Então a 45 existe há 6 anos. E, de novo, eu acho que aqui a ingenuidade ela foi essencial para que a gente embarcasse assim, nessa jornada que é o empreendedorismo. Não fazia a menor ideia o que seria ter uma empresa. Tinha muitas convicções do que a gente acreditava que seria esse método voltado a pequenas e médias empresas, mas não tinha a menor noção do que seria, né, estar na posição de ser empreendedora, de tomar decisões todos os dias, de sentir insegurança na tomada de decisão, né, e vambora mesmo assim. Então, acho que foi muito legal, assim, esse início, porque, de fato, a gente se experimentou em muitos perrengues, assim, os primeiros 2 anos foi de muito perrengue, mas, olhando para trás, ele foi essencial, assim, né, hoje eu brinco que se a gente soubesse de tudo que a gente fez, assim, nesses 2 primeiros anos, eu acho que eu nunca teria aberto a 45. E graças a Deus eu não sabia, porque me encontrei, entendi que esse seria o caminho que me brilha o olho. Eu gosto muito do que eu faço hoje na 45, já tive vários papéis, né, dentro da 45, hoje eu ocupo vários papéis, inclusive, e, né, pude me experimentar em várias áreas e acho que todas sempre me brilharam o olho, acho que justamente por estar na posição de empreender, assim. Então, esse é um pouco da história, assim, de como que surgiu a 45. Muitas dúvidas, assim, acho que faltou bastante autoconhecimento para mim, de não entender exatamente aquilo, né, que poderia me brilhar o olho ou aquilo que eu poderia me encaixar melhor. Então, desde a decisão de qual curso, até a decisão de qual que seria o meu próximo passo de carreira, até a minha decisão dos meus intercâmbios. Então, todas elas eu acho que foram decisões de convicção na época e que hoje eu vejo que, na verdade, não eram. Mas acho que sempre tive muita capacidade de entender também o que eu não queria e agir de maneira rápida, assim, tá, não é isso que eu quero, então partiu para a próxima, assim, não fui nem um pouco apegada no trainee, por exemplo, ter estudado bastante, né, o processo seletivo de trainee é um processo desgastante, né, passei por várias etapas. Eu lembro que eu tinha um amigo que também fez os processos de trainee, a gente fazia juntos, assim. Ele passou para uma empresa, passei para outra, e a gente se demitiu juntos. Então, tanto uma entrada,
que a gente entrou juntos e a gente comemorou na saída, porque a gente não gostou. E isso é muito particular, né? Muito do perfil da pessoa, não quer dizer que não seja. Eu acho uma carreira belíssima, assim, a carreira de trainee em grandes empresas, tanto que eu queria muito. E não ter ido para ela não quer dizer que ela seja uma carreira ruim, assim, aliás, muito pelo contrário, ela é uma carreira muito desafiadora, tem os seus outros desafios, mas eu vi que não era aquilo que eu necessariamente queria, acho que eu tive essa capacidade de não me apegar. Tipo assim, não é isso. Jéssica, o que eu ia comentar, assim, é que por tudo que você falou, né, você experimentou muito, né, você se permitiu experimentar. Sim. E quando a gente é super jovem, realmente, né, que autoconhecimento a gente tem? Na verdade, a gente precisa experimentar para poder falar, é isso que eu quero e é isso que eu não quero, né, e essas experiências, elas são, assim, essenciais, fundamentais para a gente conseguir ter esse senso crítico que hoje, né, depois de todo esse tempo, né, o balde de água fria da faculdade, enfim, né, todas as experiências te fizeram chegar onde você está hoje, né? Eu acho que é o processo natural, né, que todo mundo tem que passar até para se desenvolver, para se descobrir o que você gosta, o que você não gosta. Ô, Jéssica, como que você é super jovem, né? E você tem já uma trajetória maravilhosa. Como que você se vê a Jéssica lá do início e a Jéssica de hoje na parte de liderança? Bom, eu tenho 29 anos e é muito louco porque eu nunca tive uma liderança. Porque os 2 meses de treino não contam, né? E como durante a minha graduação, eu participei do movimento de empresa júnior, que é um ambiente de super autonomia, né? Ocupei cargos de liderança, fui presidente da FEGER, na empresa júnior também ocupava um lugar de liderança, fiquei pouco tempo sendo consultora. Então eu nunca tive, assim, essa liderança, né? Eu nunca fiz estágio. Pulou essa etapa. Eu pulei essa etapa. O estágio supervisionado da faculdade, eu consegui aprovar ali a empresa júnior, então assim, eu fiquei imersa ao movimento de empresa júnior e nunca tive essa oportunidade de participar de um estágio, enfim. Então eu nunca tive esse outro lado, então é muito doido eu ser líder hoje, porque eu tô aprendendo, eu aprendo todos os dias. Todo dia. Não é que eu tive uma inspiração e aquela pessoa é uma referência para mim e quero ser que nem ela como líder, quero, né? Eu nunca fiz isso. Nunca. Então, desde o primeiro dia que a gente teve a nossa primeira colaboradora, né? Então, a 45 existe há 6 anos, mas a gente contratou a primeira pessoa só no 2º ano de 45. E desde esse dia eu aprendo, assim, eu com certeza mudei muito, aprendi muito. Sempre me coloquei numa posição de aprendizado, assim, e sempre deixei muito claro também para todo mundo aqui da 45 que ele é um processo. Hoje a gente tem uma equipe extremamente jovem, mas muito brilhante, assim, acho que isso é uma das coisas que mais me orgulha, assim, na 45, é ter conseguido contratar pessoas tão brilhantes quanto as que a gente tem aqui dentro e liderar eles é muito difícil, porque são brilhantes, né? Eu acho eles brilhantes. Eu tento me colocar, assim, um pouco no lugar de como eu era, né? Com 22 anos, eu pensava, gente, não era nem metade do que essa pessoa. Então, é muito legal, assim, porque é um desafio bom, né? Eu me sinto desafiada muito. Aliás, esse é o meu maior desafio da 45, não é o conhecimento técnico, embora esteja... A 45C tem uma unidade de consultoria, né? A gente tem outras 2 unidades, uma de educação e uma de capital, mas a que eu mais me dedico ainda é a consultoria. E embora seja uma unidade que requer muito conhecimento técnico, e eu especificamente cuido da área do financeiro, os projetos eles são muito desafiadores, mas eu não acho que esse é o meu maior desafio. Assim, a 45 tem conquistado empresas super legais, assim, a gente tem mudado bastante o perfil, assim, de clientes que a gente vem atender. A gente já atendeu mais de 100 clientes, nosso modelo é recorrente, então hoje a gente tem 40 e pouquinhos clientes ativos na nossa base
Então, é muito cliente, cada cliente tem 2 ou 3 projetos, então a gente já tem aí uma gama enorme de projetos sendo tocado. E eu não acho que esse é o meu maior desafio, é muito doido, é muito desafiador, mas o maior desafio certamente é ser líder, assim, no dia a dia. E a Jéssica, de como iniciou para hoje, mudou muita coisa. A gente faz avaliação 360, a gente tem reuniões de feedback, a gente tem reuniões de one-on-one. Então, eu recebo muito, né? Eu não sou a pessoa só que dá feedback para as pessoas. Aliás, na 45 todo mundo se dá feedbacks. Ao longo desses 6 anos, eu recebi muito conteúdo valioso, assim, de avaliações, que são os momentos que eu mais reflito, inclusive, sobre, eventualmente, o que eu posso melhorar, o que, né, eu sei fazer bem e como eu vou explorar melhor esse lado. Então, muita coisa mudou. Eu até não sei dizer exatamente o que, mas acho que a minha capacidade de visão sistêmica, ela aumentou, né? Até porque são pessoas que são muito diferentes de mim, né? Que trazem um contraponto muito interessante sobre um contexto de uma reunião. A própria facilitação de reunião, a partir do momento que tu te autoconhece melhor e tu entende melhor o conteúdo, tu consegue liderar uma reunião melhor. E a gente sai da reunião e se pergunta, tá, o que tu achou e tal. E aí quando tu vê que fulano de tal achou uma coisa completamente diferente da tua, aí tu, não, peraí, me explica por que tu achou isso. Então é muito legal porque constantemente isso, né, essa troca ela acontece no dia a dia. E hoje eu sou muito diferente, sem dúvidas, de 23 anos atrás, mas acho... De 23 anos atrás. Mas algumas coisas eu acho que são muito do meu... Que o meu perfil, ele permanece, assim. Então, sempre fui uma pessoa muito disciplinada, sempre fui uma pessoa muito metódica, né? Então, pô, se tem avaliação de desempenho com toda a equipe, eu paro um dia inteiro para olhar e conseguir defender os meus pontos. Então, sempre fui uma pessoa muito analítica. Então, é muito doido, porque tem coisas que não mudaram, assim, que, claro, a complexidade mudou, mas, assim, continuo com essas mesmas características. E tem outras que eu não tinha desenvolvido e hoje eu já vejo o quanto eu consegui evoluir, né? Então, própria capacidade de relacionamento, porque com consultoria tu tem que te relacionar necessário. Todas, né? Com todas as partes envolvidas, com a equipe do cliente, com o sponsor, eventualmente se tem num projeto, com a equipe, com fornecedores. Então, relacionamento foi algo que eu desenvolvi muito, a comunicação, facilitação de reunião, visão sistêmica. Então, foram várias competências, assim, que eu tenho conseguido desenvolver e desenvolvo todos os dias, né? Porque, que nem eu comentei, acho que o desafio, ele não acaba, assim, sempre tem desafio. Pra sempre. Essas competências me ajudaram a ser uma líder melhor, assim. Então, eu acho que é meio que um conjunto de coisas, assim. São pessoas muito diferentes, eu no início e eu agora, sou menos ingênua. Sem dúvidas nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, eu também consegui levar características que eram muito fortes, assim, minhas desde o início, assim, que nunca mudaram, né? Então, independente da complexidade, acho que eu sempre me mantive fiel a um perfil e fui desenvolvendo outras coisas que super me ajudaram aí na jornada do empreendedorismo. Foi equilibrando os vários pratinhos, né? Os desafios do dia a dia. Brilhar os olhos dos jovens que hoje estão trabalhando com você, né? Fazer esse pessoal ficar, equilibrar os clientes, enfim, não é fácil mesmo. E Jéssica, nesse momento, assim, de pandemia, né? A gente já citou ali rapidamente sobre a pandemia, mas, assim, eu acredito que a liderança, ela teve que novamente se transformar. Ela já se transforma todos os dias, né? Você é um exemplo claro de como isso foi mudando nos vários lugares que você passou. E hoje a gente está atravessando um cenário que, apesar de a gente estar longe, a gente está perto, né? Vocês estão dentro da minha casa nesse momento e eu tô aí junto com vocês também. Então, a gente está com a família um do outro, né? Muitas vezes, está numa reunião, o cachorro late, a criança chora, né? É o que a gente está vivendo agora. E existem diversos cenários, né? A gente tem o funcionário que está ali com um filho, com uma mãe, com o pai, a pessoa que está sozinha dentro de casa, eventualmente, né, tá num momento de ansiedade porque está ali sozinha, está só com o computador o dia inteiro. Então, eu queria entender, assim, de você,
como que as diferentes gerações trabalhando nesse cenário, que às vezes eu tenho a impressão de que para muitos jovens é muito mais simples de lidar, né, de se adaptar. Como que as diferentes gerações, você vê tanto na sua experiência aí na 4A5 quanto nos clientes que você atende, como elas estão se adaptando e como que o líder ele pode ter uma gestão eficiente nesse momento, assim, né, de equilibrar cenários diferentes, todo mundo distante, com muita incerteza, né, de economia, enfim. Boa. Eu acho que foi um grande aprendizado, assim, no início da pandemia. A gente fechou o escritório, né, e liberou todo mundo para home office ali em março do ano passado, naquele momento fatídico que estourou, né, foi quase que de um dia para o outro, as coisas mudaram. E a minha mãe mora na praia, e eu pensei, é para lá que eu vou. Zero dúvidas, né, zero dúvidas. E é muito doido, assim, porque eu tive muito privilégio de estar num ambiente aberto, né, que, enfim, ter contato com a praia, que é um lugar que me deixa super tranquila, né, a minha mãe tá segura porque ela tava isolada lá, eu peguei meus irmãos, botei no carro, falei, partiu, se peguem tudo, e assim, não sei quanto tempo a gente vai ficar lá, e a gente ficou 4 meses. E ao longo desses 4 meses que eu tava bem imersa lá, eu não fazia a menor ideia como era uma vida aqui trancada no apartamento, né? E aí eu, aos poucos, eu acho que eu demorei 1 mês, assim, pra cair na real e pensar, cara, mas as pessoas não estão assim. Esse privilégio, ele é muito privilégio, assim, eu tava muito grata, assim, de poder estar num lugar que nem eu tava. E eu demorei muito tempo para perceber que não era isso que todo mundo estava vivendo, assim, né? Eu lembro que as minhas amigas falavam, não, meu apartamento não tem sacada, e meu apartamento em Porto Alegre não tem sacada. Eu ficava pensando, realmente, se eu estivesse lá, não tivesse nenhuma sacada, como é que ia ser esse... Então, eu demorei, assim, muito tempo para perceber o quão difícil estava sendo a rotina das pessoas que não puderam ter, né, uma oportunidade de, enfim, estar numa casa arejada, perto da natureza, e que certamente me fez muito bem, estar próxima da minha mãe. Meus irmãos também, né, que eu peguei eles, sou muito apegada neles, assim, então eu não iria se eles não fossem, né, eu liguei para eles e disse, tem uma opção, arrumem as malas. que nós estamos indo. E aí depois que eu comecei a perceber isso, que eu fui questionando, assim, né, o pessoal da minha equipe, e foi muito doido, assim, eu ouvi o quanto difícil estava sendo, assim, cara, como, né, e até teve uma pessoa que disse, eu tinha recém me mudado, né, se mudou, sei lá, início de março, estourou a pandemia, sei lá, 2 semanas depois, e ela não tava com internet, porque não deu tempo de instalar, sei lá. Eu falei, meu Deus, vai pra minha casa. Tipo assim, pega essas coisas, tem uma chave lá da caixinha de correio. Vai pra lá. E desde pessoas que moram com alguém que era de risco, né? E aí já tava numa tensão, né? Mais atenção do negócio, do trabalho, porque foi um momento de muita atenção, né? Imaginem, sei lá, 40 clientes mandando mensagem no WhatsApp, adoidados, né? Que não sabiam o que fazer, e o suporte era 4/5. Então, eu que cuido do financeiro, eu tinha, sei lá, reuniões a cada 2 semanas com cada um dos clientes que eu participo. Eu passei a participar de quase todos, né? Porque o financeiro passou a ser... A contingência financeira passou a ser central. E em vez de fazer reuniões de 15 dias, eu passei a fazer reunião diária. Então, tinha dias que eu tinha, sei lá, 15 reuniões. Era reunião de 30 em 30 minutos. Falei, gente, isso aqui tá... Só que eu entrei nessa onda e nem parei para pensar, assim, entrei e partiu resolver esse negócio, né? É muito doido, porque eu não parei para pensar. E isso teve um impacto muito grande para a equipe. Esse momento intenso, né, somado à realidade de cada um tem a sua realidade, é muito diferente, somado à intensidade que o trabalho teve, né, porque enquanto a gente
né? Tinha super o bom humor, né, no nosso negócio, a gente super se divertia trabalhando, a gente passou a estar cada um isolado no seu campo e passou a ter uma pressão muito grande, né, com o negócio. Às vezes a decisão era fechar a empresa e a gente decidiu, com alguns clientes, encerrar a operação e foram decisões muito difíceis. E aí, somada a uma equipe jovem, meio que foi um momento muito difícil, assim, muito difícil mesmo. E aí a gente começou a conversar individualmente com todo mundo para tentar entender. Rodou uma pesquisa de clima em julho ali, meio que vamos respirar agora. E foi muito revelador, assim, ouvir tudo que as pessoas estavam sentindo. E aí eu ficava me perguntando, mas como é que eu não percebi, né? Como é que eu não me dei conta que fulano de tal não estava se sentindo à vontade na reunião do ciclano, porque, sabe? E é muito difícil. Nossa, eu lembro que eu e o Zene paramos para olhar e refletir, a gente pensava, o que a gente pode fazer para mudar, assim, meio que a gente não tinha muitas ferramentas, assim, mas vamos chamar todo mundo para conversar, vamos trazer uma reunião com todos e falar abertamente sobre como é que está sendo a pandemia, ou vamos fazer uma coisa descontraída, né? Então, assim, a gente meio que ficou se perguntando o que fazer, porque era muito diferente do que a gente estava fazendo antes, né? E o antes estava dando certo, e daí veio um baque e todo mundo sabe. Então, eu acho que o primeiro ponto ali sobre a liderança nesse momento de pandemia tem sido muito, muito difícil. Hoje a gente está no modelo híbrido e tem funcionado. A gente tem alguns colaboradores que vêm quase nunca assim, no escritório. Uma porque tem uma configuração que eventualmente pode ser um risco para a Covid. Outra que tem muito contato com os avós, né? Mora do lado dos avós e tem muito contato com os avós. Então, é muito louco que algumas pessoas têm vindo para o escritório, outras não. E tem sido super tranquilo nesse sentido. A 45 dá toda a liberdade para cada um conseguir ter a sua flexibilidade de agenda. E agora, nesse momento, é onde a gente se sente mais tranquilos, assim, então, a esse momento. Porque a gente sempre deu muita liberdade, muita autonomia para todo mundo. E esses dois pilares sempre foram chaves, assim, para a gestão do negócio da 45. O nosso modelo de liderança, ele é muito isso. Liberdade, autonomia para todo mundo. Se a pessoa quer começar a trabalhar às 10 da manhã e quer trabalhar até às 8 da noite, eu nem tenho acesso à agenda. Ontem mesmo a gente teve uma reunião de equipe e aí a gente estava fazendo uma chamada, né? Fulano tá aí, porque é parte online, parte presencial, né? Não dá pra enxergar. Fica aquela bagunça. E aí eu cadê o Eduardo? O Eduardo tá de folga. Então, gente, eu nem sei se ele tá de folga ou não tá de folga. Falei, então vamos começar. Então, a gente sempre teve esses pilares muito fortes, assim, e a gente sempre olhou para nossa estrutura de lideranças com liberdade e autonomia, assim. Então, a gente sempre olhou a entrega, se a pessoa fez 7 da manhã ou se ela fez meio-dia, assim, nem tenho como, né, controlar como que as pessoas estão executando suas tarefas, eu consigo olhar o projeto como um todo. E isso na pandemia não foi tão positivo, porque essa autonomia gerou muito estresse, né? Porque saiu da zona de conforto e passou a ter uma zona de estresse, porque como é que a pessoa vai dizer para fechar a operação, né, do cliente? Tipo, como é que ela vai carregar essa responsabilidade? Então, isso foi uma das coisas que a gente aprendeu, assim, conseguir, beleza, autonomia e responsabilidade são importantes, mas a gente precisa compartilhar mais dessa responsabilidade com a equipe, ter momentos para compartilhar dessa responsabilidade para a equipe. E, eventualmente, se tem alguma decisão para ser tomada, que é super difícil, a gente conseguir estar junto e estar em outras reuniões. Então, o meu papel e da Luciane mudou muito na pandemia. A gente deixou de ser líderes de clientes e passou a atuar como coaches, de maneira a estar em mais clientes, olhar mais para a operação. E isso foi da água para o vinho, assim, e foi um aprendizado da pandemia. E, enfim, ainda estamos aprendendo, ouvindo muito a equipe, acho que sempre ouvindo muito a equipe. E trazendo, né, conseguindo ter esse canal de transparência. É muito difícil também assumir o papel, né, a bandeira da transparência, porque a partir do momento que tu assume esse papel, tu tem que exercer ele todos os dias, né, e exercer a transparência todos os dias é um desafio também na empresa, e a gente assume isso, e a gente já errou, né, a gente já foi muito transparente em alguns momentos que a gente estava pensando e
E é legal que a equipe tem essa abertura, que eles, acabou a reunião, eles falam, acho que não era isso. Acho que vocês não estão certos. Então, a gente sempre foi muito pautado nesses pilares. Então, acho que esse é um pouco do desafio da pandemia. Sobre as gerações, na 45 a gente não tem muito isso, porque todos são muito jovens, né? Eu brinco que o meu desafio é contratar pessoas mais velhas que eu. Porque eu já me acho jovem, então eu falo, a gente precisa contratar pessoas mais velhas. Mas brincadeiras à parte, é uma equipe muito jovem e de certa forma, se assemelha assim, muito a uma trajetória que a gente teve, porque a gente valoriza muito a empresa júnior, a gente mantém contato até hoje, então tem muita gente de empresa júnior. Então, acho que isso na 45 não acontece muito. Com os clientes, sim. Então, imaginem o desafio, né, de chegar numa empresa, a gente tem uma empresa, por exemplo, que fatura 200 milhões. E o cara fez o negócio do zero, assim, muito mérito, assim, tenho muito orgulho de ter essa empresa no portfólio da 45, mas eu vou chegar numa reunião e vou dizer para ele que ele está errado, né? Que a maneira como ele fez até hoje, que deu super certo, na verdade, ele está deixando um risco super importante da gestão crescer e isso para o negócio dele a médio prazo pode ser super ruim e tal. Então, essas decisões, elas são muito difíceis e acho que isso se conquista, assim, muito, talvez, com os nossos valores, né? Então, o bom humor, ele está presente nas reuniões com o cliente, ele está presente internamente, a gente gosta muito de faz, a gente se diverte. O relacionamento é um ponto super crítico do nosso negócio, a gente precisa saber se relacionar, então isso também nos ajuda. A transparência, a gente não vai ser a consultoria que vai chegar lá e dizer o que o cliente quer ouvir, não, a gente vai falar a nossa opinião com a falada, mesmo que seja um contexto super desafiador nesse sentido. A gente vai ter muita disciplina, então a gente vai cumprir prazos, e isso também faz com que, aos poucos, né, o cliente perceba a importância de ter alguém externo para suportar alguns projetos nesse sentido. Então, acho que os valores da 45, eles vêm justamente para nos ajudar e a gente assume essa bandeira de ser jovem. Assim, a gente fala, não, a gente contrata pessoas jovens, a gente é jovem, a gente é uma empresa jovem e isso vai jogar ao nosso favor, não vai jogar contra, né? Então, quando a gente vende a 45 no comercial, a gente fala isso, né? Então, a gente assumiu essa bandeira de uma maneira positiva, de ser pessoas que vão estar olhando sempre para a inovação. A gente tem um núcleo de tecnologia dentro da 45 que fica olhando para o que está acontecendo. São pessoas que, né, têm uma velocidade de execução importante. São pessoas que, de certa forma, têm essa ingenuidade logo no início que tivemos para construir a 45. É importante, né, de chegar numa reunião para dizer para o cara lá da empresa que fatura 200 milhões que ele está errado, precisa de um pouco de ingenuidade. Essa coragem, né? A falta de vergonha. Exatamente. Então, acho que essa postura, aliado com os nossos valores, é o que facilita que essa relação ela aconteça, assim. Mas, sem dúvidas, é um desafio. E a gente, aos poucos, né, a gente tem uma primeira etapa que se chama pré-gestão, que é só pra gente dizer pro cara, assim, olha, a gente sabe o que a gente tá falando, né? Assim, eu tô te trazendo os problemas da tua empresa, do diagnóstico que eu fiz, e essa agenda, ela tem dois objetivos. Um é a gente entender o teu negócio e tu dizer, não, beleza, esse pessoal entendeu o meu negócio. E dois, eu conseguir sair dessa reunião entendendo quais são os principais problemas da empresa, que as duas partes vão ter que dar o ok, vão ter que consensuar que faz sentido. E aí, acho que essa reunião ela é uma grande virada de chave na confiança, né? Porque daí o cliente olha, não, eles entenderam, eles sabem o que eles estão falando, né? E aí, acho que, óbvio, né, a geração de resultado, e pelo modelo da 45 ser recorrente, ele é uma mensalidade que o cliente pode cancelar a qualquer momento. Assim, se ele quiser ficar 1 mês, ou se ele quiser ficar 4 anos, é uma adesão dele e não tem nenhuma multa se ele quiser ficar 1 mês, ou se ele quiser ficar 5 meses, assim, zero. Então, isso dá, acho que isso é muito da nossa proposta de valor, assim, que é a gente estar gerando valor para o cliente constantemente. E aí ele se sente mais seguro estando nessa posição de, se não fizer mais sentido para ele, por qualquer motivo que seja, e às vezes é momento, né, momento da empresa, ele pode cancelar. Então, acho que ele aposta muitas vezes, né, porque não existe uma barreira de entrada, se ele quiser cancelar 1 mês, ele cancela. E aí, aos poucos, com a entrega, com o nosso método, ele, né, vai entendendo que faz muito sentido e aí ele permanece. A gente tem clientes hoje que estão há 4, 5 anos na 45, então
E esse cliente até que eu pensei nele para falar sobre isso, que está há 5 anos na 45, ele é uma empresa familiar, uma empresa que tem, sei lá, 50 anos de história, uma estrutura super engessada de pessoas, né? Os diretores são a família, né? Então o diretor lá tem seus, sei lá, 60 e poucos anos, ele já está há 30 anos no negócio, porque ele foi sucessor e está passando por um novo processo sucessório. Então é um contexto bem de tipo, como que eu vou acreditar, né? Como que eu gero confiança para esse contexto? E é muito legal, porque eles estão há 5 anos com a gente, então... dando e certo. Esse é um cenário realmente é bem desafiador, né? Porque, assim, o conflito geracional por si só, ele já é difícil. Em empresa familiar, então, a gente, às vezes, né, muitas vezes, aliás, atende, né, empresas familiares, e a gente vê o quanto muitos dos processos, eles são engessados, né? E a necessidade, né, de uma consultoria, alguém para atualizar, para ajudar nesse momento, a empresa passar por isso, né, e se atualizar, ela é bem difícil, assim, não é... Desafiador. É bem complicado. Não, sem dúvidas é bastante desafiador, assim. E é claro que eu trouxe aqui 2 exemplos de sucesso, mas teve muitos que a gente, né, também... E ele é um processo, assim, não é que a primeira reunião vai ser boa, a pessoa vai acreditar tudo que tu fala, vai super trocar contigo. Então, por isso que o relacionamento ele é um ponto bem importante do nosso negócio, assim. Então, se manter próximo, né, compartilhar de algumas coisas, a gente sempre... fala que a gente precisa ser um parceiro, né? A gente precisa de fato estar dentro da empresa. Então, quando o cliente bate meta, a gente comemora, a gente dá um mimo, a gente dá... quando o cliente formaliza um planejamento estratégico, a gente dá um quadrinho. Então, a gente tornou esse processo que, quando a gente olha para a gestão, parece chato e caixinha, uma forma um pouco mais leve, mais divertida, né? Trazer o bom humor de novo para o dia a dia, fazer com que o cliente perceba os nossos valores, e isso vai facilitar com que o nosso trabalho seja entregue lá na frente, assim. E a gente fala muito sobre maturidade de gestão também e aderência, são coisas que a gente olha no briefing, assim. Então a empresa precisa ter aderência à gestão, né? O que significa isso? Ela precisa acreditar na gestão, né? Não pode ser também aquele cliente que a gente constantemente reforçando a importância de fazer tal coisa. A gente perde mais tempo reforçando a importância do que efetivamente executando o projeto. Isso a gente consegue olhar, claro que não com 100% de assertividade, a gente questiona no briefing. Mas o que te fez procurar a 45, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam e falam, eu quero um projeto específico de valuation, sei lá. A gente não faz, nosso negócio é ser um parceiro, né? É potencializar o negócio através da gestão, e eu fazer um projeto de valuation não vai potencializar o teu negócio, e tem outras consultorias que fazem. Então eu acho que o não, ele é muito poderoso. Quando a gente, né, quando chega um cliente, a gente fala, não tem aderência, não é isso. Não é que não tem aderência à gestão, não tem aderência ao nosso modelo de negócio, né? E a gente falou muito não ao longo da nossa carreira, assim, e acho que são nãos que a gente se orgulha, assim, porque acho que a partir do momento que a gente fala que a gente não faz aquilo e a gente reforça a nossa estratégia, essa pessoa, ela já vai entender e vai falar para fulano de tal, que vai falar para fulano de tal, e a partir do momento que a gente abre essa porta para um sim que não deveria ser um sim, isso ao mesmo tempo faz com que outro ligue pedindo a mesma coisa, ou por que o fulano pode e eu não posso. Então, eu acho que o processo de entrada, assim, ele é muito importante, e a 45 sempre respeitou muito esse momento de entrada, assim, de entender se fazia sentido para a empresa, até porque o mercado de consultoria é um mercado muito vasto, né? Tem muitas possibilidades, não é que a gente não acredite na saída A ou na saída B, mas a gente criou o nosso modelo de negócio pensando nisso, né? Pensando que seriam relações super estreitas, que a gente vai ter, né, muita troca, muita tomada de decisão em conjunto, que a nossa equipe ela é jovem e isso vai jogar a nosso favor, que os nossos valores vão facilitar o nosso negócio, são coisas que a gente valoriza, que são parceiros, que não tem nenhum tipo de fidelidade em contrato, que não faz sentido para o nosso negócio. E se a gente pensa sempre, né, olhando para a estratégia, todas as nossas decisões são embasadas a partir disso, e isso, de certa forma, facilita para que a gente não tenha conflitos, não conflitos no mau sentido, né, mas conflitos
de a gente chegar numa reunião, falar que a empresa tem que ir para A e o cliente, de certa forma, não acreditar ou desvalorizar por ser jovens, né? Então, acho que a transparência desde o início do processo, ela facilita para que essa relação ela seja construída da melhor maneira, assim. Mas é muito desafiador construir essas relações, né? Não são relações fáceis de serem construídas. E a gente precisa ter paciência em alguns momentos, assim. Acho que até a gente sempre fala aqui também dentro da 45. Tem várias coisas que a gente tem que mudar, né? Porque a empresa que quer crescer, ela tem que estar sempre evoluindo e pensando no que fazer. E a gente não consegue ser imediatista internamente, né? Tipo, vamos mudar amanhã. Então, não tem esse mesmo pensamento com o cliente. O cliente não vai mudar amanhã. Precisa ter construído esse, né? A gente já está plantando uma sementinha lá para aos poucos, tornando essa relação de fato uma parceria de gestão. E a gente sabe que precisa ser construído, não é dada. Precisa ser construído. Jéssica, eu acho que isso que você falou assim é super importante para quem estiver nos ouvindo, porque é muito comum do jovem querer tudo rápido, querer a mudança agora e querer abraçar o mundo, né? Não, eu quero fazer tudo, eu quero poder tudo com a minha empresa, né? Vou começar aqui, né? Vou atingir todos os lugares possíveis. E às vezes a gente precisa colocar essa mão na consciência, como você falou, e centrar no nosso negócio ali, saber dizer não, né, para o que não está dentro do núcleo ali que a gente criou, né, esse imediatismo, igual você comentou, não vai mudar de hoje para amanhã, ou esse relacionamento, que eu acho que é o principal hoje em dia, esse relacionamento ele não vai ser criado um dia para a noite, né? Então é uma coisa assim que para quem estiver nos ouvindo, isso que a Jéssica falou é um aprendizado que a gente tem que ter sempre em mente, né? É algo que tem que estar sempre ali latente com a gente. Até para não se frustrar depois, né? Exatamente, porque você vai, não, eu quero fazer isso porque eu quero conseguir atender esse cliente, mas isso não é a minha expertise, de repente, eu não estou seguro com isso, então será que vale a pena eu né, meter a cabeça aí, me enfiar num negócio que eu não tenho tanta segurança para fazer, ou é melhor eu saber dizer não para esse cara e conseguir oferecer para ele o meu serviço de verdade, que eu domino, que eu gero valor de fato, né? Bem bacana isso que você comentou. Entrando um pouquinho mais a fundo da parte de conflito geracional, pensando no mercado como um todo, né? Essas diferenças que elas são culturais, sociais, econômicas e até propriamente das gerações que são diferentes. O que você acha que pode facilitar a interação entre as gerações? Difícil, não é simples. Eu acho que vai depender muito do contexto, né? Sobre quais contextos a gente está falando, mas trazendo para mim a realidade, que é onde eu mais transito, assim, nesse sentido, eu acho que são os pontos que eu trouxe, assim, acho que muito respeito à trajetória, assim, a gente sempre fala muito isso também com os nossos colaboradores. Talvez o cara aqui esteja fazendo uma coisa errada e a gente esteja vendo e é nosso papel dizer para ele que tá errado. Mas olha a empresa que ele construiu, tipo, né? Não é que ele tomou todas as vezes. Cara, olha que legal a empresa que ele construiu. Muito orgulho, assim, de ter clientes que têm muito tempo de história, assim, que são empresas que já passaram até por mais de uma geração, né? Que já fizeram um processo sucessório. Então, isso é uma coisa que a gente sempre traz para a equipe. Assim, acho que, antes de tudo, ter muito respeito pela história dos empreendedores, dos empresários, dos diretores, dos gerentes. Não é fácil ser empreendedor no Brasil, então todas as jornadas que a gente tem aqui dentro da 45, elas são jornadas muito brilhantes, assim, de muito orgulho, e sempre alguém vai ter algo para te ensinar, assim, então sempre se colocar nessa posição de aprender, porque tem muita coisa, assim, é muito difícil tu saber tudo, né? Então acho que antes de tudo se olhar, que a tua posição ela é uma posição de aprendizado, então independente, assim, se a empresa fatura 50 mil, se a empresa fatura 50 milhões, cara, alguma coisa essa pessoa ela vai te ensinar e acima de tudo, muito respeito à trajetória por, né, essa pessoa ser empreendedora e a gente saber que ser empreendedor é um desafio diário, assim, não é fácil, tem
muita coisa, a pessoa tem que ser multidisciplinar, ela tem que olhar para várias áreas ao mesmo tempo, ela tem que tomar decisões todos os dias, né? Tem que ter muita resiliência. Então, acho que, antes de tudo, muito respeito pela jornada da pessoa. E eu acho que todo mundo entende esse recado, assim, né? E é muito legal que todo mundo vibra com as conquistas dos clientes. Então, acho que a gente conseguiu passar bem, por mais que sejam pessoas muito novas, né? A gente tem pessoas de 20 anos que estão na 4-5, né? Claro, tem pessoas que têm 24, 25, 27. Agora temos um de 34, estou no meu momento aqui, que tem uma pessoa. Mas, de modo geral, são pessoas que talvez a primeira experiência delas seja a 4-5, né? Então, acho que a gente sempre tenta passar muito isso. E eu acho que, né, e entendendo que o relacionamento, ele é ponto-chave, assim, a gente também fala muito, a gente tem 2 carreiras, assim, dentro da 4-5, a grosso modo, né, dentro dessas carreiras tem vários detalhamentos, mas a grosso modo são 2 carreiras, uma carreira mais de liderança de relacionamento de cliente e uma carreira mais de especialista, executor de projeto. E o que a gente fala muito, assim, mesmo o cara especialista que vai executar projetos, eventualmente não vai se relacionar com o cliente toda hora, ele precisa saber se relacionar bem. Como é que ele vai entregar um projeto para sair do papel se ele não se relacionou bem, né? Então, ele pode fazer o melhor projeto do mundo, ele pode fazer a planilha de Excel mais maravilhosa, ele pode fazer o BI mais lindo, né? Todo cheio de informações relevantes para o negócio. Se ele não tiver uma boa comunicação, um bom relacionamento, não vai ser um projeto de sucesso. Então a gente sempre olha assim para... fui reforçando algumas palavras, né, ao longo da nossa conversa, que são de fato palavras que a gente reforça muito no nosso dia a dia, né? Então, olhando para o nosso ambiente interno, ele é um ambiente de muita liberdade, mas muita responsabilidade. Eu assumi responsabilidades muito cedo, a Luciane assumiu responsabilidades muito cedo, e são coisas que a gente valoriza. E essa responsabilidade é super desafiador para pessoas novas, né? E isso a gente precisa estar sempre olhando. A gente valoriza muito os nossos valores, eles realmente são valores que estão no nosso dia a dia, então a transparência, a disciplina, o bom humor e o foco em resultado, né? Vou fazer um negócio que vai gerar valor para o cliente. E os nossos pontos vitais, né? Que são aqueles pontos que a gente sabe que são importantíssimos para a nossa operação rodar, que é o relacionamento. É um método estruturado, né? Hoje a 4-5 tem 40 e poucos clientes, tem, sei lá, 150 projetos em andamento. Não tenho como olhar para todos os projetos, é humanamente impossível. O método, ele reforça muito, e o método dá confiança para as pessoas, do tipo, tá, eu sei o caminho, né? Não é que eu preciso descobrir tudo sozinho, existe um método, e eles se agarram muito nesse método, é muito legal. Gestão de projetos e pessoas. Então, esses elementos que eu trouxe, eles são a base da estratégia. É isso que a gente faz todos os dias, é isso que a gente reforça todos os dias, e eu acho que isso é o que facilita a nossa relação com empresas que têm uma trajetória, né, de 50 anos, né, empresas que têm já a segunda geração assumindo, empresas que têm conselho, né, a gente faz parte de um conselho de administração também, que tem pessoas lá super experientes. Então, eu acho que tudo isso é o que reforça para que a gente consiga ter uma boa relação com essas empresas. E não é que a gente acerte sempre, muito pelo contrário, mas, acima de tudo, a gente aprende com o erro. Assim. Então, quando a gente fala que a gestão de projetos é importante, tem um ponto da gestão de projetos que é o aprendizado, que a gente não menospreza, a gente não negligencia, a gente discute o erro muito. Então, eu acho que esses são pontos chaves. E também entender que não é linear, né? Relacionamento, e conseguir se posicionar para diferentes frentes, em diferentes contextos, com empresas que têm um corpo executivo muito mais experiente que a nossa equipe, né? Que eu, muitas vezes, não é linear, né? Então, cada empresa vai ter o seu jeito. E aí, aos poucos, a gente também entendendo e trabalhando isso muito internamente para que a gente consiga executar os projetos da melhor maneira. Legal. Jéssica, agora mudando completamente de assunto, um tema que a gente queria tratar com você hoje sobre liderança feminina, né? Nós sabemos que, apesar das mulheres cada vez mais ganharem espaço no mercado de trabalho, a quantidade de mulheres em cargos de liderança ainda é muito baixa, né? Lidar com desafios de gestão, ajudar a corrigir essa ausência de equidade de gênero, eu acho que ela é uma tarefa para mulheres que já chegaram no topo, como é
o seu caso. Eu queria saber como que você vê esse assunto no seu dia a dia, tanto na 4A5 como nas empresas que você atende. Quais são os desafios da mulher líder, da mulher gestora? Como que a gente pode lidar com eles? Como que a gente pode diminuir essa falta de equidade de gêneros no mercado de trabalho? Boa. Bom, primeiro, obrigado por achar que eu cheguei no topo. Eu acho que o caminho é enorme. Não tá no caminho certo. Já tá num bom caminho. Mas aqui eu acho que eu também contei um pouco da minha ingenuidade. Porque eu acho que eu fui muito privilegiada, assim, ao longo da minha carreira. Eu participei de um movimento de empresa júnior e isso me deu muita confiança, assim, e uma boa confiança, e de novo uma confiança ingênua, mas que foi extremamente importante para eu acreditar em coisas que tinham uma dificuldade muito maior do que eu achava que efetivamente tinha. Sempre fui rodeada de líderes mulheres em toda a minha trajetória, assim, então eu fui realmente muito privilegiada. As pessoas que me inspiravam eram mulheres, assim, quando eu estava na graduação, e não por assumir a bandeira, era algo natural. Obviamente eu admiro muitos homens, né, tenho uma admiração muito grande. Aliás, por todas as pessoas que estão hoje na 4A5, eu tenho uma admiração muito grande, mas eu acho que eu sempre tive esse privilégio, assim, de estar cercada de mulheres muito boas, e isso me fez, né, me encaixar, né, tentar me encaixar nesse grupo, e isso foi me dando uma confiança, assim, isso foi me gerando também um autoconhecimento importante, mas isso foi me gerando uma segurança muito grande nas minhas decisões e também fazendo com que eu tomasse decisões rápidas, né, de carreira e de jornada, acho que justamente por essa confiança que eu fui ganhando, por estar rodeadas de mulheres muito boas. E aí, entrando, assim, nas minhas experiências, né, acho que no movimento de empresa júnior isso é muito falado, né, então não acho que ali eu tive um desafio. Eu fui a primeira presidente mulher da Frigerce, eu lembro que algumas pessoas vieram me comentar sobre isso. Que legal, primeira presidente mulher e tal. Só que eu só estava competindo com mulheres na época. Então, para não falar, tinha uma pessoa que era um também que estava competindo, mas ele se deslocou e tentou uma candidatura numa outra área. Então é muito doido, né? Porque eu falei, tá, mas iria ser uma mulher de qualquer jeito. Então eu acho que o movimento de Brasil ele é um ambiente muito legal, porque eles falam disso há muito tempo, né? Tipo assim, e isso é um desafio muito presente, assim, e falado. E eu tive a oportunidade de estar imersa nesse movimento por 3 anos, né? Então, só aí eu acho que já me deu muita segurança e muita confiança para as minhas tomadas de decisão no futuro. A minha experiência em empresa grande, eu não tive muita oportunidade de efetivamente ter alguma dificuldade por ser mulher, foi muito rápido. E a minha próxima experiência, né, como empresária, eu acho que eu tinha muitos desafios pelo todo, assim, porque eu acho que eu assumi uma responsabilidade muito grande, muito nova. Eu tinha muito pouco conhecimento sobre o negócio. Então, eu acho que nesse contexto eu teria dificuldades independentes, assim. Se eu tive mais dificuldade por ser uma mulher liderando, eu confesso que não consegui perceber dessa forma. Talvez pudesse, né? Que acho que tem muitas coisas que são sutis. Cara, com 23 anos tu não percebe. Passa batido. Passa muito batido. Então, assim, talvez esse ambiente, realmente, eu entrava numa reunião com um diretor da incorporadora, que é uma incorporadora a nível Brasil, e nessa reunião ela era uma reunião que tinha 3 homens, né? Só que era legal porque da minha parte eu tinha uma diretora mulher, então uma faca na bota, assim. Então eu ia com ela, me sentia mais segura e tal. Então talvez nesse ambiente pudesse, mas até por eu ser muito nova e tem muita coisa que é sutil, né, no dia a dia que a gente nem percebe. E até quando eu tinha 23 anos, 22 anos, eu acho que eu nem pensava muito nisso, assim. Eu sempre tive essa confiança muito grande em mim mesma, assim, nem sei de onde vem, né? Acho que vem um pouco dessa história, mas eu sempre tive muito essa confiança, tipo, cara, se eu quero isso, se é esse caminho que eu quero,
Eu vou fazer, assim, eu vou sentar, vou fazer, vou trabalhar, se eu tiver que trabalhar, sei lá quanto tempo eu vou trabalhar, e essa sempre foi a minha postura, assim. Quando a gente abriu a consultoria, a 45, a gente conversou com várias pessoas, e muitas pessoas nos desencorajaram a abrir, dizendo, gente, vocês vão abrir uma consultoria com 23 e 24 anos, né, a Luciane é um ano mais velha que eu, mulheres, vocês não vão cobrar por hora, vocês não vão ter contrato de fidelidade, ou seja, se a pessoa quiser ficar 30 dias, vocês vão alocar um monte de recurso, a pessoa pode cancelar. Sim, foi listado inúmeros pontos porque não daria certo, e mais de uma pessoa falou isso. E é muito doido, porque isso em nenhum momento eu achei que não ia dar certo. Eu olhava para o Luciano e falava, esse não entendeu. Ele não entendeu. Então tá, então seguimos com o nosso plano de... E sempre Nada mudou. Sempre foi um sentimento compartilhado, assim. E aí quando a gente abriu a 45, eu acho que em alguns momentos isso esteve presente, assim, de ser duas mulheres. E de novo, de maneira sutil, mas que daí talvez com um pouquinho mais de experiência, não muito, né, porque eu ainda era jovem, eu comecei a perceber algumas coisas. Só que isso, assim, acho que até por eu e a Luciane sermos pessoas que compartilham muito dessas mesmas visões e a gente tem uma personalidade forte, a gente falava, gente, não, sim, nós vamos seguir fazendo o que a gente acredita, entendeu? Independente, e a gente já recebeu feedbacks que, né, de maneira sutil lá de novo, estavam presentes alguns indícios de que por sermos mulheres, enfim. Mas acho que também tive essa capacidade de conseguir baixar a cabeça e entender que, beleza, eu vou fazer aqui o meu trabalho e isso em algum momento vai ser superior a qualquer insegurança que esse ambiente pode vir a ter, assim. Então, acho que de um modo geral, eu tive uma jornada muito privilegiada nesse sentido, assim, muito privilegiada mesmo, assim. Acho que desde o início, por ser cercada de mulheres que tinham a minha admiração, até, né, na 45 não só compartilhar com outra mulher, né, que eu e a Luciane, e ter líderes aqui dentro que são mulheres, assim. Então, a nossa principal liderança hoje é uma mulher, né? Então, e isso é muito legal, porque a gente até fala que tem que ter cota para homem aqui, porque a empresa é dominada pelas mulheres, então. Eu até acho que no início, assim, teve uma época que era bem disparelho, assim, tinha muito mais mulheres. E a gente nunca assumiu essa bandeira do tipo, né, a gente é uma empresa que... Empresa feminina. Acontecendo naturalmente. Eu, assim, se eu tiver que lutar por isso, isso vai me brilhar o olho, certamente. Já participei de vários, né? Já dei várias classes na URIX falando sobre isso, e isso é uma coisa que, assim, é uma causa, mas ela é minha, não dá 45, né? Acho que a 45, na verdade, ela é uma forma de eu fortalecer essa causa, porque eu sou uma liderança nesse sentido. Mas a 45, como instituição, nunca levantou bandeiras. E aí, em algum determinado momento, a gente se questionou assim, por que a gente não consegue, né, contratar, ter homens? Graças a Deus, hoje tem bastante. Mas eu acho que, de certa forma, ter duas lideranças mulheres e ter a próxima liderança, né, da classe 5, que não é a Luciane, também ser uma mulher, e por muitos anos foi assim, a gente começou a achar que isso pudesse, inclusive, ser uma barreira, porque... né, de certa forma, isso ser... qual que é a palavra que a gente usava bastante? Disso inibir, assim, disso ser... Tipo, tá, mas sabe? São três mulheres e não sei o quê. E a gente nunca, de fato, não, assim, todas as pessoas que estão aqui têm muito mérito por estar aqui, independente se é homem ou mulher, assim. Mas eu acho que eu tenho pouco para falar sobre isso, assim, porque eu acho que realmente a minha trajetória ela foi muito, muito, muito privilegiada. Assim, eu vejo as amigas, né? Tem uma amiga que é engenheira química, num ambiente super desafiador, né? E ela volta e meia assim troca comigo bastante sobre isso.
E eu falo, cara, eu não sei exatamente o que dizer, assim, eu compartilho desse desafio, né? Ou seja, eu te entendo, eu sei o que tu está dizendo, eu sei que deve ser muito difícil para ti, né? Numa reunião, tu saber mais que o teu colega do lado, mas ser sempre direcionado para o teu colega do lado a dúvida, olhar sempre para o teu colega e não olhar para ti, embora tu seja a pessoa que tem um cargo maior que o dele na reunião. Então, assim, tudo isso que está me dizendo, eu compartilho e sei que é um desafio, assim. Mas acho que por eu não ter vivido tanto, né? E não que eu, por não ter vivido, eu acho que eu não tenho algo a contribuir. Acho que não, acho que eu tento contribuir de todas as maneiras, assim, né? Seja falando da trajetória, e eu acho que o principal ponto, né, que eu posso trazer talvez da minha trajetória, que sim, foi muito privilegiada nesse sentido, é confiar muito em si, assim, acho que ter uma segurança da tomada de decisão, porque assim, tu não sabe todas as coisas que estão envolvendo aquela adesão naquele momento, mas confia, né, porque se der errado também, né, acho que nunca tive medo de errar, então acho que esses pontos fortalecem para cada vez mais, né, a gente conseguir ter mulheres líderes, assim, e óbvio que é uma questão de perfil, né, pessoal, porque não é todo mundo que quer ser líder. Com certeza. Não é todo mundo que tem ambições de ser empreendedor ou eventualmente ocupar um cargo de liderança. Também tenho amigas que falam, eu não quero ter equipe e tá tudo bem, sabe? Então, mas aquelas que querem, né? Aquelas que têm essa ambição de traçar essa jornada, eu acho que é sempre manter a autoconfiança lá em cima, assim, independente. Não é algo simples, não é fácil, mas o erro, ele não pode te desmoralizar, assim, internamente, né? Porque tu vai errar muito, né? Eu erro, se eu contasse a quantidade de erros que eu já fiz nessa empresa, mas a capacidade de aprender com erro, assim, acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Acho que por tudo que você falou, assim, até pelas outras histórias que você contou, acho que uma coisa que talvez no começo, né, que você chamou de ingenuidade, mas assim, eu sinceramente ouvindo a sua história, eu acho que é muito mais coragem em muitos momentos e confiança, né? Confiança no que você tá fazendo, confiança no que você quer, confiança no que você não quer. E esses dias uma amiga me mandou um vídeo, e aí é um vídeo assim de um teste que fizeram, um vídeo americano, se eu não me engano, e aí eles dão algumas atividades, eles, por exemplo, falam para um menino assim, joga essa bola como se você fosse uma menina. Aí ele pega a bola e joga fazendo alguns gestos assim, bem femininos, né? Bem característicos. Agora corre como se você fosse uma menina. Aí ele corre, né, de um jeito bem específico. E aí, quando eles pegam adultos e crianças ou adolescentes, meninos, quando você pegava as meninas e até mulheres adultas fazendo esses gestos, né, assim, característicos, né? E aí, quando você pegava meninas, crianças, corra como uma menina, elas simplesmente corriam. Joga a bola como se você fosse uma menina, elas simplesmente jogavam a bola como se fosse uma menina. E aí o vídeo questionava, né? Quando foi que a gente deixou de acreditar que a gente pode jogar bola, que a gente pode correr, que a gente pode ser dono de uma empresa, que a gente pode ser líder, quando a gente pode escolher não ser líder, né? Não é isso que a gente quer. Quando que foi que a gente passou a ter medo de tomar as nossas decisões e confiar na gente de acordo com a nossa capacidade mesmo, né? E eu acho que tudo que você comentou, assim, de todas as experiências, desde lá do início até quando a gente entrou nesse assunto, né, da mulher no mercado de trabalho, eu acho que isso foi uma coisa que permeou a sua carreira e deve ser um exemplo, né, para quem está ouvindo a gente de tenha confiança no que você está fazendo, né? Acredita no que você está fazendo, na tua verdade, no que você é capaz e em frente, né? Porque aí essas sutilezas que a gente encontra no dia a dia, elas só crescem se a gente permite que cresçam, né? Então, talvez elas nunca cresceram para você porque você não deixou deixou essa brecha, né? Você barrou ela ali com a tua certeza, com o teu conhecimento, com o que você estudou, enfim. Então, não, acho que com certeza pode ter alguma coisa da minha personalidade, assim, de a minha mãe fala que eu sou braba. Eu falo, não sei.
sei falar a minha opinião. Sabe se impor. Eu sei me impor, exatamente. E até isso eu já tive uma conversa com ela, daí eu falei, para de achar que por eu ter uma posição firme em alguns momentos eu sou braba, né? Por que tu associa? Porque, né? Uhum. E eu falo aqui pro pessoal da 45 isso, eles, não é. Não é, não é. Então eu acho que eu sempre tive essa característica, assim, de falar sempre o que eu penso. Acho que pode ter sido coragem, mas eu acho que foi também, às vezes, nem saber, assim, tipo, vou falar minha opinião, porque, cara, eu tô me propondo aqui, né? Às vezes eu, fazer reunião no sábado o dia inteiro, mas não tô aqui pra falar minha opinião, né? Então, Fazendo o que fez, não. Sem pensar muito nas consequências, né? Acreditar e falar. muito, assim, e deu certo, assim, vem dando certo, vem dando certo. E sem dúvidas isso pode ter me ajudado, assim. E eu acho que, assim, embora, né, todo esse contexto de eu não ter efetivamente, sei lá, um exemplo específico aqui para contar para vocês do que eu posso ter sentido sobre ser uma liderança mulher, isso não tira em nenhum momento, assim, a força que é isso, porque eu compartilho com as minhas amigas que talvez tenham contextos mais de estar em ambientes assim, né? Que eu penso, cara, o que eu posso fazer, né? O que eu posso te dizer para te ajudar, assim? Porque realmente eu acho que talvez toda liderança mulher tenha que ter um pouco desse senso, assim, de trazer uma voz, assim, porque por eu ter referências e admirações sempre de mulheres, eu acho que eu me firmei, e foi muito casual, assim. Eu acho que eu sempre olhei para isso e pensei, cara, elas podem, né? Elas estão fazendo isso, elas são aquilo, né? Hoje eu tenho algumas inspirações de empreendedoras e são mulheres, assim, é muito doido. E até esses dias a gente estava comentando, tem uma amiga também que é executiva de uma empresa que eu tenho uma admiração muito grande também por ela. Ela falou assim: eu quero ter filho, mas eu preciso entregar esse projeto antes. Esse projeto aqui vai ter 2 anos, e daí depois eu vou. Talvez seja isso. Quanto tu quer. E aqui na Brasil a gente até brinca, né? Por ter tanta mulher, assim, todo mundo engravida quando quer, mas pelo amor de Deus, não engravidem juntas, né? São muitas. Mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que eu, inclusive trazendo para o meu contexto, acho que eu também tenho, por mais que eu seja empreendedora e por mais que tenha muita responsabilidade com esse cargo, eu não sinto, assim, que eu tenho essa pressão, tu precisa engravidar até, sei lá, e eu quero muito ter filho, né? A Luciane também quer muito ter filho, que é a minha sócia, e a gente só fala, tá, quando tu quiser muito, tu avisa. Daí é planejado das duas. Sabe, e é muito doido, porque a gente construiu essa empresa pensando nisso, assim, pensando que é uma empresa de 2 mulheres, pensando que alguns marcos da vida pessoal precisavam casar com a empresa. E isso não é uma coisa ruim de ser falado, assim, isso é uma coisa que precisa ser falado, porque é diferente uma empresa, né, gerida por 2 mulheres do que gerida por 2 homens. É diferente. Não quer dizer que ela é diferente no aspecto da competência dela, do aspecto... Mas, pessoalmente, ela é diferente, né? E enquanto não tivermos mais sócios, ela vai continuar sendo uma empresa liderada por 2 mulheres e que vão ter filhos em algum momento, né? E a empresa não vai parar por isso, assim. Então, eu acho que trazer para a discussão, que eu acho que são coisas que até a gente não discute muito, né? A gente não discute numa roda de amigos sobre salários, a gente não discute numa roda de amigos sobre o que vai ser se eu tiver filhos, né, na minha empresa, se eu vou ter, se eu vou ter licença maternidade, ou se quando eu voltar eu vou ser detida, ou enfim. E eu acho que vai ter sempre essa vontade de tornar a 45 um ambiente seguro para se falar sobre isso, assim. Então, eu acho que o meu papel, acho que é muito trazer um ambiente que todo mundo se sinta seguro, assim, dentro de maneira nenhuma dentro da 45 vai ter diferença de salários entre homens e mulheres, nunca.
De maneira nenhuma uma pessoa vai ser demitida por ela ter filhos. E se ela tiver um filho depois do outro, também não tem problema. Eu acho que esse até é um assunto que, infelizmente, não é tratado, né, dessa forma tão clara entre as pessoas, e o que traz um pouco da diferença entre oportunidades de homens e mulheres, né? Eu acho que isso vai muito na questão. Então, é bom ouvir você falar, né, vocês duas mulheres sendo empreendedoras, o quanto isso é tratado de forma natural e planejada e que pode dar certo. E esse é o ponto, assim, é diferente, não tem como a gente negar que não é. Uhum. E por ser diferente, não quer dizer que a gente não possa falar de uma maneira E que seja um problema, né? Diferente não é um problema. Falar sem que seja um problema. Gente, é diferente, beleza? Assumimos que é diferente, vamos entender como, né? E tem outros pontos positivos também, então eu acho que essa conversa, assim, ela acontece pouco, assim, e eu vejo até pelo meu grupo de amigas, assim, que também tem pessoas que eu admiro muito, e eu vejo que não existe muito esse tipo de conversa. Acho que até em relação a salários, assim, sabe? Não é uma coisa que a gente discute muito entre amigas, e é uma coisa que hoje, né, existe uma diferença salarial muito grande entre mulheres em uma mesma posição. Existe diferença de contratação de mulheres em idade fértil, né? Com certeza. Isso eu já vivenciei em cliente, né? De fazer processos seletivos que o CEO perguntou se a pessoa já tinha ou se não tinha filhos e se queria ter filhos. E gente, por que tu perguntou isso? Sim. E vira uma barreira, né? Com certeza vira uma barreira, assim. Então, e é muito doido, porque daí tu traz pra tua realidade e tu pensa, não pode ser isso. E infelizmente é. E infelizmente exatamente. Pois muitas empresas até perdem, né, de contratar uma profissional super competente, que tem muito mais, de repente, estudos, contratando uma dedicação, outra pessoa, qualquer coisa. Independente de ser mulher ou de ser homem, mas que ela respondeu que vai ter filho, então essa daí eu não quero, ou tem filho, né? Aí, cara, nossa, né? Putz, que troca, hein? Que troca. É sempre uma questão bem infeliz. Pois é. Exatamente. Então, acho que o meu papel, na verdade, vai ser, né? Na verdade, não é nenhuma, né, tu me pediu dicas e tal, mas eu acho que, na verdade, o que eu tenho a contribuir é garantir que, e certamente a 45 vai ser sempre um lugar seguro nesse sentido, e fazer com que talvez outras pessoas se inspirem, né? Então que, enfim, não é isso que vai fazer a empresa ser bem sucedida ou ela não ser, assim, não é ter mais homens ou ter mais mulheres, mas acho que é garantir esse ambiente seguro, que as pessoas se sintam à vontade para fazerem qualquer coisa da vida delas e essas individualidades serem somados, né, à empresa, porque as pessoas são muito diferentes, né, sejam homens, sejam mulheres. Com certeza. E seja, né, se estudou em, sei lá, eu aonde, ou se estudou em, sei lá, eu aonde, então existe muito esse desafio, assim, e sem dúvidas eu quero, né, acho que hoje a 45 é isso, mas eu não quero que ela perca, assim, essa segurança de ambiente de trabalho que eu acredito que tem, assim, porque a gente quer que a 45 cresça bastante, então quando ela crescer também vai ter outros desafios, acho que sem dúvida vai ser um desafio assim, fiel ao que a gente acredita. Sim, com certeza. Legal. Bom, Jéssica, foi muito bom e muito produtivo o nosso papo. Eu espero que os nossos ouvintes tenham se identificado também. Eu gostaria muito de agradecer a Vivian por conduzir junto comigo essa conversa. E também a HLB por nos abrir esse espaço, né, para tratar de temas tão importantes e contribuir de alguma forma com a trajetória daqueles que estão nos ouvindo, que estão iniciando. Jéssica, espero te encontrar em outros episódios, porque o nosso papo foi muito bom e já fiquei Dava horas aqui conversando. A gente falar mais, né, mas infelizmente a gente teve um tempo aí, então espero te encontrar em outros episódios. Vou te passar a palavra aí para você se despedir dos nossos ouvintes, fazer suas considerações. Tá bem. Ô, pessoal, eu que agradeço, acho que é um prazer falar sobre a 45, né? Aliás, eu adoro falar sobre a 45. E quando eu falo que a minha história ela se confunde um pouco com a da 45, é porque eu abri a 45 muito nova, né? Então, não tive muitas experiências antes.
E aí, de certa forma, eu quase que... Bom, ele é o meu filho, né? O Katzinga é quase como se fosse um filho, literalmente. Mas fiquei muito feliz em contribuir. Espero que, de alguma maneira, alguma coisa que eu tenha falado tenha inspirado alguém ou tenha feito, né, que alguém abra os olhos para alguma oportunidade. E, acima de tudo, né, que nem a Emily comentou, talvez tenham coragem aí para tomar as decisões e não se preocupem muito se elas derem errado, porque elas vão dar em algum momento, vai ter alguma coisa errada, e acho que a capacidade de agir, assim, acho que é o principal, assim, então espero que todo mundo tenha gostado do papo, e aí também fico super à disposição aí para algum outro momento. Emily, Jéssica, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Acho que foi muito rico em informação e conteúdo. É muito legal ver a sua trajetória, né, desde o seu começo até agora e dando super certo. Muito obrigada, meninas. E para quem estiver ouvindo, se tiver alguma sugestão de assunto, pode nos enviar, por favor. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.